Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C#, ADO.NET e SQL Server 2008 Express Edition. E neste vídeo vamos ainda não ver propriamente uma faceta do SQL Server 2008 que não era possível com o SQL Server CE, mas sim algo que ficou por dizer relativamente ao SQL Transaction. Ora, o SQL Transaction é algo que nos permite simplesmente fazer o seguinte. Imaginem a situação em que nós estamos a tentar inserir valores dentro de uma base de dados e a determinada altura acontece um erro qualquer, ou porque estamos a inserir dados duplicados e queremos voltar atrás nas nossas opções de inserção. Então nós podemos utilizar uma SQL Transaction, isto é, fazer depender os nossos comandos de inserção de dados de uma SQL Transaction, uma transação. A transação genericamente vai fazer com que os dados apenas sejam submetidos quando eu fizer uma SQL Transaction.commit, ok? Commit significa submeter, ok? Submeter as minhas queries à execução relativamente ao motor de gestão de bases de dados. O que quer dizer que na prática isto significa que eu posso criar, por exemplo, um comando, fazer passar para ele uma determinada instrução de SQL, mas essa instrução, mesmo depois de eu colocar o command.execute non-query, por exemplo, para inserir um valor, essa execução só irá ser realmente processada quando eu disser enviar à minha transação, ok? Desde que o comando esteja associado a essa transação. Nada melhor para ver aqui este exemplo do que propriamente utilizando aqui a prática, ok? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar aqui em primeiro lugar o botão de executar, que seria o botão normalmente utilizado para inserir um novo sócio na nossa tabela de sócios, e vamos colocar aqui um outro botão que eu vou designar por, apenas no texto aqui, vou designar por terminar, ou finalizar. Finalizar. Okay. Vamos aqui colocar o CMD finalizar. Ok, CMD finalizar. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos aqui colocar basicamente três objetos. É um SQL Connection, ligação. Um SQL comando. Okay, e uma SQL Transaction, uma transação. Ora, isto vai significar que estes objetos vão estar completamente disponíveis para toda a minha classe, neste caso para todo o meu formulário. Ora, então no comando executar.click o que nós vamos fazer é, em primeiro lugar, abrir a ligação. Então a ligação é igual a new SQL, new SQL connection e depois connection string, ok? E depois vamos fazer a ligação .open. .open. Ora, acontece aqui algum problema com a nossa ligação. Eu coloquei comando, claro, connection, e daí estar a ter estes problemas, então ligação .open, e cá está. Ora, a partir do momento em que eu tenho a minha ligação aberta, o que eu vou fazer é o seguinte, vou criar então uma transação. Para criar a transação, eu faço da seguinte forma. Transação é igual a ligação.beginTransaction, ok? Aqui nos construtores eu posso inclusive definir um nome para a minha transação, mas não será necessário. E temos então a nossa transação iniciada, isto é, criamos aqui um objeto que está permanentemente atento àquilo que está a acontecer e, portanto, só de acordo com a indicação deste objeto, que eu costumo designar por um capataz, ok? Só as orientações deste objeto é que permitirão que, por exemplo, comandos que estejam associados a ele executem as suas queries definitivamente, ok? Injetando, por exemplo, novos dados na base de dados, ou neste caso na tabela sócios. Então vamos aqui criar o nosso comando, okay? Comando igual a new SQL command, e vamos colocar o comando .connection é igual a ligação, e vamos atribuir o comando à transação, ok? Vamos definir uma transação para o nosso comando, neste caso comando.transaction é igual a transação.
Isto vai fazer com que haja uma relação íntima entre a transação e o comando, e portanto o comando está agora dependente deste capataz, ok? E já vamos ver qual é o conceito deste capataz. É um conceito que não tem nada a ver com programação. Vamos aqui simular a execução de um execute non-query, neste caso para a injeção de um novo sócio. Ora, o que nós temos aqui nos sócios é a existência então de 6 sócios. Não há nenhum sócio com o ID 6, então vamos criá-lo, ok? Vamos criá-lo para tentar injetar esse sócio dentro da base de dados. Então vamos aqui colocar um int id sócio é igual a 6. Okay? E agora vamos colocar aqui command.parameters.add new SQL parameter e aqui id sócio e id sócio. Okay? Já vimos em vídeos anteriores que não é possível passar aqui valores inteiros, então vamos passá-los desta maneira. Eu agora vou copiar isto 4 vezes, porque tenho aqui o nome do sócio, neste caso novo sócio. Aqui vou colocar datetime.now e aqui embaixo também datetime.now. Isto porquê? Porque nós temos aqui então o nome, aqui a data de nascimento e aqui a atualização. Ora, estamos então prontos para escrever a nossa query do comando.commandText é igual a insert into sócios values. Vamos aqui colocar os valores em baixo, id sócio, nome, data de nascimento e finalmente atualização. Vamos colocar aqui o código bem escrito, penso que não há erros, e depois vamos fazer aquilo que seria normal, que é o comando.execute non-query. E aparentemente o que iria acontecer então, eu não vou colocar aqui o connection.close para vermos tudo isto a funcionar em pleno. O que iria acontecer em circunstâncias normais é que a partir do momento em que eu fizesse aqui o comando.execute non-query, automaticamente seria adicionado aqui um novo sócio, ok? Neste caso, um novo sócio com o valor ID 6. Vamos ver se é isso que acontece. Primeiro vamos ver se há ou não erros. Ok, vamos aqui executar. Ok, aparentemente não há erros de sintaxe por enquanto. Vamos clicar só no executar, ok? Executar. E não houve erro nenhum. Vamos então ver o que é que aconteceu. Neste caso, quando eu voltar aqui à minha base de dados, vamos refrescar aqui o executar e reparem, não apareceu aqui o meu sócio. Independentemente do facto de eu ter aqui executado a query, o facto de o meu comando estar associado à transação fez com que, não havendo aqui uma instrução da transação no sentido de enviar os dados do meu comando, automaticamente tudo isto foi ignorado, ok? Ora, para que esta transação, ou melhor, para que este comando seja então efetivamente efetuado, ou neste caso executado, eu vou aqui abrir no finalizar simplesmente o seguinte, transação.commit, ok? E vamos então testar isto da seguinte forma. Vamos executar novamente o código, vamos clicar em executar, ok? E agora, para que o valor seja colocado na minha base de dados, eu vou clicar em finalizar, ok? E vamos então reparar no seguinte, vamos aqui regressar à nossa base de dados, vamos refrescar e executar, e cá está então o novo sócio. Numa circunstância normal, não é nestas condições em que as transações têm o seu real poder. Elas têm, por exemplo, um real poder quando nós utilizamos, por exemplo, um bloco try-catch. Isto é, nós vamos tentar colocar valores numa base de dados e no final do try nós podemos fazer o transaction.commit. No entanto, antes do try, em todas as instruções que procurem inserir dados dentro da base de dados, o que poderá acontecer é o aparecimento de um erro, ok? Quando nós tentamos executar a query, a non-query, pode aparecer um erro. E se esse erro aparecer, nós podemos fazer no catch aquilo que se chama um transaction rollback, ok? O transaction rollback significa retroceder nas execuções dos comandos que estão associados à transação. Neste caso eu colocaria transação.rollback, ok? E isto simplesmente iria fazer então com que todas as execuções ou as non-queries fossem
enfim, desta forma retornadas, ok? Fossem anuladas pura e simplesmente. E ficámos assim a conhecer de uma forma, talvez não a mais própria, mas ficámos a conhecer de uma forma mais ou menos subtil como é que funciona aqui as transações no SQL Server 2008.